Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunas da Escola de Engenharia. Meu nome é Luziane Azul, eu sou graduanda de Engenharia Elétrica aqui no UFMG e também sou gestora do Programa de Inovação para Educação e Engenharia, o ENGE 200, em conjunto com meus demais colegas. E assim, antes do vídeo começar, né, primeiramente eu gostaria de parabenizá-los, todos e todas vocês, pela ingresso à universidade. Eu sei que é uma baita conquista, eu fiquei extremamente feliz quando entrei na UFMG, eu imagino que vocês também estejam. É uma trajetória acadêmica, sendo bastante sincera, tortuosa às vezes, mas é extremamente gratificante, então eu tenho absoluta certeza que vocês vão amar a escola. Mas enfim, né? Vamos ao que interessa, né? Primeiro, no que tange o desafio de introdução, a gente vai ter os vídeos gravados e as aulas presenciais. Mesmo indo nas aulas presenciais, o que, tipo, é super indicado, também é recomendado que vocês vejam os vídeos gravados. Por quê? As aulas presenciais, elas não contêm o mesmo conteúdo dos vídeos gravados. Em geral, eu vou pedir para vocês verem os vídeos antes das aulas presenciais, para que as aulas com a Ana Carolina, que é a gestora que vai conduzir vocês presencialmente, seja mais um aprofundamento e uma oportunidade para vocês poderem acompanhar os monitores de vocês. Eu entendo que esse vídeo provavelmente vocês vão estar vendo depois da aula presencial, não tem o menor problema, a aula presencial introdutória, né? Ela é mais assim, uma imersão com os seus monitores, uma integração entre os membros dos grupos de vocês, então fiquem bastante tranquilos. Mas esse vídeo aqui, ele é extremamente essencial para vocês entenderem como que funciona o desafio e para vocês também, assim, saberem as regras do jogo que vocês estão jogando. Mas assim, fiquem bastante tranquilos, porque o desafio é muito tranquilo. Mas enfim, né? Primeiro, antes de eu explicar o que é o desafio, eu preciso explicar, assim, quem somos nós, o Ende 200, né? Que está rodando esse projeto com vocês. Que nem eu falei, o Ende 200 é o programa de inovação para educação e engenharia. E o nosso bordão é construir a escola de engenharia que queremos ter. E por que Ende 200, né? Assim, o Ende 200 foi criado no centenário da Escola de Engenharia da UFMG. E é até engraçado porque a Escola de Engenharia, assim, tem mais de 100 anos e a UFMG está fazendo nesse ano 95 anos, né? Então a gente consegue perceber que a Escola de Engenharia é até um pouquinho mais velha que a própria UFMG. Mas aí, nesse centenário, os alunos viraram para si e o professor Alessandro Moreira também participou desse processo de criação do programa. E assim, eles viraram entre eles mesmos e perguntaram: daqui a 100 anos, qual que é a escola de engenharia que a gente quer ter? E eles se deram conta que, assim, a escola de engenharia, assim como outras escolas que são um pouquinho mais antigas, são um pouquinho mais tradicionais no que tange o ensino, e a gente quer que o ensino seja cada vez mais ativo e que o aluno seja cada vez mais protagonista do próprio ensino, da própria trajetória acadêmica. Aí, por conta disso, nós partimos dessa reflexão e formamos o END 200, que é fazer mudanças significativas para daqui a 100 anos a escola de engenharia ser completamente diferente e poder proporcionar um ensino verdadeiramente transformador e inovador. Mas assim, né, o que a gente faz para alcançar esse objetivo, né? Eu costumo falar que assim, o Enge 200 não é somente um projeto de extensão, o Enge 200 é um programa, como o nome fala, porque é um programa composto por vários projetos diferentes, né? Vocês já devem ter passado pelo Engenharia Recebe, por exemplo, que é um projeto que a gente roda junto com o diretor acadêmico, que é para basicamente recepcionar os calouros e fazer com que eles se sintam abraçados pela escola de engenharia e se sintam pertencentes do espaço. Mas além disso, a gente também tem o Ruptura, que é o maior evento de inovação da UFMG, e assim, talvez o maior do Brasil também. A gente tem o TCC Lab, que é evidentemente para os alunos que estão realizando o TCC. A gente também tem, por exemplo, a participação no Comenge e muito mais. No próximo slide eu vou mostrar para vocês todos os projetos do ENGE 200. Mas basicamente, o ENGE 200 propõe melhorias nas atividades complementares, matriz curricular, ensino, comunicação, eventos, infraestrutura, órgãos e instituições. Então, é basicamente com o objetivo final de fazer com que o aluno seja o protagonista na sua trajetória acadêmica. E assim, aqui que eu falei, né, vai ter o slide com todos os nossos projetos. A gente roda bastantes projetos, como vocês conseguem perceber. Tem a participação no CRI, Ruptura, Espaço Coworking, Ação Docente, Expo Engenharia, participação no Cobenge, Engenheiro do Futuro, Desafio de Introdução, TCC Lab e Engenharia Recebe. E assim, imagino que vocês estão tendo ou o primeiro ou o segundo contato com o Enge 200. Primeiro talvez tenha sido com a Engenharia Recebe, e se não for, se vocês não tiverem participado, vai ser aqui com o desafio de introdução. Mas eu espero que o contato não acabe por aqui, sabe? Eu lembro que quando eu participei da Engenharia Recebe do desafio de introdução, eu fiquei assim, muito encantada com o programa, por isso que eu depois me candidatei para ser gestora. E assim, é verdadeiramente incrível todos os projetos que o programa roda, sabe? Então fica a dica para vocês. Ano que vem vai ter Ruptura, então eu espero que vocês
se inscrevam como membros ou como voluntários. Também vai ter o próximo Engenharia Recebe no ano que vem para os próximos calouros. Vocês podem se inscrever como voluntários também. E todos os nossos outros eventos e projetos que vocês têm que ficar de olho para não perder, ok? Mas enfim, vamos ao que interessa. Esse vídeo é sobre o desafio de introdução, então vamos focar. Primeiro, né? O que é o desafio? O desafio, ele parte muito dessa proposta de que o aluno tem que ser protagonista da sua trajetória. Ou seja, o desafio, ele propõe uma matéria que é um pouco mais diferente, assim. Eu tenho certeza que vocês já fizeram, por exemplo, trabalho em grupo na escola. Só que o desafio, ele tem outra proposta, sabe? Ele é um trabalho em grupo. Vocês têm um monitor, que é uma pessoa voluntária que já fez o desafio, que está em outro período na engenharia. Mas, assim, ele tem como proposta vocês abordarem bastante design thinking, que é uma metodologia de gestão de projeto. Vocês trabalhem bastante em equipe de uma forma um pouco mais diferenciada. Vocês terem protagonismo, ou seja, vocês terem um pouco mais de autonomia para escolherem sobre o que vocês vão fazer o projeto, como vocês vão fazer. Ter um pouquinho mais de autonomia também para desenvolver o projeto como um todo. Além da cara, ter a vertente da inovação, que é o que vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas como que o desafio funciona, né? Primeiro, a gente tem a divisão dos alunos em grupos multidisciplinares, ou seja, todos os grupos são formados por múltiplas engenharias. Em geral, a gente colocou de 3 a 4 engenharias diferentes em cada grupo, porque a gente quer que vocês se integram, assim, com pessoas que não são necessariamente da sala de vocês. No entanto, a gente entende que, assim, vocês estão no primeiro período, às vezes estão um pouquinho tímidos, então a gente também colocou pessoas que são da mesma sala que vocês, para que vocês tenham alguma referência. Mas eu deixo bastante claro que os grupos já estão divididos. A planilha está no Moodle. Provavelmente vocês devem ter recebido uma mensagem da Tainara Teixeira, que é uma gestora também do programa, falando sobre a divisão dos grupos. Então, assim, fiquem de olho, entrem no grupo do WhatsApp, inclusive do grupo de vocês, para poder fazer o acompanhamento com o monitor específico de vocês. Aí, enfim, logo depois da divisão, a gente tem a imersão nos temas e a escolha da problemática a ser trabalhada. Ou seja, a gente dá basicamente uma palestra e também distribui algumas cartilhas sobre os temas das nossas empresas parceiras. E vocês escolhem um tema já previamente proposto, ou vocês podem escolher um tema à parte, que daqui a pouco eu vou explicar. E vocês vão fazer assim, um pulo mesmo dentro do tema para poder entender verdadeiramente o que está acontecendo. Depois dessa compreensão aprofundada sobre o problema, vocês basicamente fazem a compreensão das necessidades do seu futuro cliente. Porque a gente já vai entrar numa questão mais empreendedora, sabe? Então, basicamente, ver qual que é a pessoa que está sendo afetada pelo problema que você está abordando, para poder entender quais são as necessidades dessa pessoa e como que você vai resolver esse problema. Aí isso entra na construção das ideias para a solução. Depois a gente tem o desenvolvimento de um protótipo. Sim, vocês vão desenvolver um protótipo, não necessariamente precisa ser uma coisa concreta, uma coisa extremamente complexa, mas vai haver o desenvolvimento de um protótipo e vai haver a testagem dele, por meio de Google Formulário e afins. Isso eu vou explicar em vídeos posteriores, não fiquem ansiosos. Logo depois da fase, a gente vai ter a modelagem de negócios, para vocês entenderem mais ou menos como que seria, por exemplo, fontes de receita, custos, meio de comunicação, abordagem de marketing, todas essas coisas, para vocês alcançarem a melhor forma de abordar o cliente de vocês e a melhor forma de vender a ideia de vocês. Logo depois vai ter a construção da apresentação em formato pitch deck. Vai também ver um vídeo específico para isso, para explicar o que é pitch deck, como ele funciona, como que vocês fazem essa construção. Então também não fiquem preocupados. E por fim, vai ter uma apresentação final para a banca, composta por um professor, um monitor e um convidado das empresas parceiras do Eng 200. Enfim, esse é um resumo, assim, resumão de o que vai ser o desafio. E para colocar isso em datas, eu trouxe aqui o calendário para vocês. Então, vocês devem estar bem próximos da data do dia 26/9, que é a data da apresentação do desafio e dos temas, mais a integração. Ou seja, basicamente vai ter a apresentação do projeto e dos temas, dinâmica entre monitores e grupos. Nesse dia, a Ana Carolina vai apresentar para vocês de forma generalizada o que é o desafio e basicamente como ele funciona. Eu imagino que ela também vai apresentar o calendário para vocês, esse mesmo que eu estou apresentando. Também vai ter a apresentação dos temas. Somente a menção dos nomes dos temas. A imersão vai acontecer na semana seguinte. E aí depois vocês vão ter uma dinâmica entre vocês, do mesmo grupo, e o monitor respectivo de vocês, para vocês poderem se conhecerem, ter uma quebra de gelo e afins. Na semana seguinte, vai ter explicação do design thinking, imersão no tema, que entra basicamente naquilo sobre vocês fazerem um pulo dentro
do problema e entenderem todos os problemas e depois fazerem a escolha. Tanto que tem a escolha do Moodle no dia 05/10. Depois, vocês têm análise de síntese, ideação, prototipação parte 1. Depois tem um gap aí no dia 31/10, que é uma aula destinada para o professor específico de vocês. Então, por exemplo, se for engenharia de produção, provavelmente vai ser o Anderson. Se for engenharia elétrica, vai ser o próprio Alessandro Moreira. Então, assim, vai ser uma aula com esses professores. Aí depois, no dia 07/11, vai ter a prototipação parte 2, porque a gente entende que é uma etapa realmente mais difícil a prototipação, então a gente colocou um pouco mais de semanas para essa etapa. Depois vai ter a modelagem de negócios, não vai ter uma aula presencial, inclusive, porque vai ter um feriado. Aí vai ser somente uma aula assíncrona, ou seja, um vídeo gravado meu também, e uma monitoria assíncrona com os monitores de vocês, conforme a disponibilidade de vocês e dos monitores. Depois vai ter orientação e treinamento para o pitch deck. Depois vai ter outro gap para os professores, também para vocês terem um pouco mais de tempo para desenvolver a apresentação de vocês. E, por fim, a apresentação final. Esse é o calendário, ele está disponível para vocês no Moodle, então assim, vocês podem consultar sempre que vocês quiserem. Também tem aqui as entregas, se não me engano, na 1, 2, 3, na 4ª coluna. E depois tem as datas da entrega e, por fim, a pontuação de cada entrega parcial. Cada entrega tem, tipo, a sua data, vai ser corrigida pelos monitores, depois vai ter feedback. E tem critério de correção, tudo bonitinho, bastante metrificado. Então não ficam preocupados com subjetividades e afins. Mas isso eu vou explicar nos próximos vídeos, né? Cada vídeo vai ter, tipo, um vídeo para cada etapa. E eu vou explicar cada entrega parcial em cada vídeo, para que tudo fique bastante explicado e vocês não fiquem perdidos, ok? E agora sobre os temas, né? Nesse semestre, o ENGE 200 tem como parceria para o desafio de introdução a FIENG e o IEBT. E aí, as duas empresas passaram um tema macro para a gente e micro abordagens, né? A FIENG passou como tema macro, assim, ecodesign e ecoeficiência. E aí, dentro disso, vocês podem abordar ou indústria de laticínios, ou indústria têxtil, ou indústria de cerâmica vermelha. A FIENG disponibilizou cartilhas extremamente completas, por volta de 30 páginas cada uma, para vocês lerem e se aprofundarem sobre o tema. E a gente também tem o tema do IEBT, que é transformação digital. E temos duas abordagens. Como as micro e pequenas empresas podem implementar a transformação digital no desenvolvimento dos seus negócios? Segunda abordagem. Como as universidades podem fomentar o empreendedorismo na universidade de maneira prática? Aí o que acontece? Vocês vão escolher uma abordagem, né? Ou indústria de laticínios, ou indústria têxtil, ou cerâmica vermelha, ou transformação digital nos negócios pequenos, ou fomento da inovação nas universidades. Isso vocês vão fazer a escolha no Moodle. Lembrando que essa escolha é posterior da imersão dos temas. Então, vocês vão ter uma palestra, vocês vão assistir todas as palestras com os especialistas da FIENG e do IEBT sobre cada tema, para vocês poderem discutir entre vocês no grupo e ver qual que é o tema que vocês preferem. Mas, por exemplo, se vocês não gostarem de nenhum dos temas, a gente também tem uma solução para vocês. A gente percebeu que assim, o desafio ele tem uma proposta de trazer autonomia para o aluno. E para a gente poder assim, amplificar essa autonomia, a gente percebeu que vocês são assim, conscientes o suficiente para poderem também escolher com o que vocês querem trabalhar. Aí, por conta disso, caso vocês não escolham nenhum tema que foi sugerido pelas empresas parceiras do ENGE 200, a gente também vai abrir no Moodle um lugarzinho para vocês colocarem o tema de vocês, que o grupo de vocês vai trabalhar. Só que, no entanto, tem um adendo para isso, né? Vocês vão submeter o tema, os professores orientadores do ENGE 200 e do desafio de introdução, o Pedro Pereira e o Alessandro Moreira, vão verificar os temas que vocês mandarem, só para ver se ele está de acordo com o escopo e se está mais ou menos no mesmo nível de dificuldade que os temas da FIENG e do IEBT. E, ao fazerem isso, ao vocês submeterem o tema de vocês também se responsabilizam pelo tema de vocês. Ou seja, durante o desafio, a gente contata com alguns especialistas da FIENG e do IEBT e eles se disponibilizam para ajudar os alunos. Então, às vezes a gente tem monitoria com os especialistas, eles também são pessoas que participam da banca, então eles têm um pouquinho mais de contato com o tema que eles trouxeram. Então, assim, se vocês, por exemplo, trouxerem um tema de vocês e na hora que vocês forem fazer a apresentação da prototipação 1, do protótipo 1, o especialista da FIENG ou do IEBT faz a correção e traz um feedback. Sendo você não fazendo um tema de nenhuma das duas empresas, acaba que você não vai ter o feedback desses especialistas, né? Então, cabe a você procurar, você mesmo sozinho e o grupo de vocês, um especialista para poder avaliar o protótipo de vocês, para que vocês tenham um feedback que seja de acordo. Então, assim, lembrando,
Vocês têm completa autonomia para poder escolher o tema de vocês, mas vocês também se responsabilizam pelas assim, etapas nas quais os especialistas da FIENG e do IABT os ajudariam. Como, por exemplo, imersão de temas. A FIENG e o IABT disponibilizaram cartilhas e vão realizar uma palestra sobre os temas que eles trouxeram. Se vocês escolherem um tema que não foi sugerido previamente, a imersão fica por conta de vocês. Então, cabe a vocês, e assim, os monitores e os gestores não vão avaliar isso, né? Porque, assim, é muito sobre entendimento sobre como isso vai afetar o desenvolvimento do seu projeto. E aí vocês mesmos fazem a pesquisa por conta e, assim, avaliam a própria compreensão no que tange o tema. Beleza? Mas, assim, a gente, assim, parece que eu tô querendo que vocês não escolham um tema de vocês, mas muito pelo contrário, isso que eu quero deixar bastante claro, porque é a primeira vez que a gente traz um tema que os alunos vão sugerir, mas a gente discute bastante nós gestores e acaba que a gente não consegue achar um especialista do dia para o outro para ajudar vocês. Então a gente imagina que se vocês estão escolhendo um tema é porque vocês já devem ter um pouco mais de afinidade, proximidade com o tema e talvez já conheçam pessoas da área. E aí, por conta disso a gente meio que está nos blindando dessa parte no que tange os especialistas, ok? Mas enfim, né? Pontos importantes. Na aula presencial da Ana Carolina, ela mais ou menos parou por aqui, se eu não me engano, porque esses outros pontos que eu vou trazer, eles são um pouquinho mais chatinhos e também eles são importantes que estejam registrados para que, assim, não haja nenhum problema de comunicação. Pontos importantes, né? Eu vou falar de feedback parcial, distribuição de pontos, presença e formato das aulas. Primeiro, feedback parcial. De 15 em 15 dias, o programa N200 vai rodar um Google Formulário entre os alunos. Para que serve esse Google Formulário? Lembrando que ele é 100% opcional, então se você não quiser, você não precisa responder, até porque é cansativo para os gestores e para os alunos e para os monitores ficar tendo essa cobrança sobre a resposta do Google Formulário. Mas assim, a gente pede muito que vocês respondam. A gente vai fazer um formulário bem curtinho, bem sucinto, para que vocês não gastem tempo com isso. E aí, nesse formulário, vocês basicamente vão avaliar o projeto, o desenvolvimento do trabalho, ou seja, como nós estamos conduzindo as aulas, como os monitores estão conduzindo as monitorias, a percepção de vocês generalizada sobre o desafio e afins, organização, e principalmente sobre o engajamento dos demais membros do seu grupo. O que acontece, né? Vou ser bastante sincera com vocês. Todo mundo sabe que em trabalho em grupo, não necessariamente todas as pessoas se engajam. Isso é um problema, por quê? O desafio, como o nome fala, ele é um pouquinho mais desafiante. Então, assim, as entregas, elas demandam um pouquinho mais do aluno, sim. Mas é porque a gente imagina que, como os grupos têm por volta de 8 pessoas, se todo mundo se ajudar, assim, colaborar bonitinho, não vai sobrecarregar ninguém. Mas, assim, se 2, 3, 4 alunos simplesmente desaparecerem durante o projeto, as 4 pessoas que vão fazer completamente sozinhas, elas vão ficar sobrecarregadas. Então, nós, gestores, a gente entende que é importante que haja um feedback parcial. Aí, como que ele vai funcionar, né? Primeiro, gostaria de ressaltar que ele tem recurso 100% didático, essa parte do Google Formulário, então não tem recurso punitivo. Ou seja, sendo ele 100% anônimo para os alunos, se você falar mal de fulaninho no Google Formulário, a gente não vai automaticamente tirar uma nota do fulaninho, para deixar isso bastante claro. Ele tem como objetivo que, caso a gente veja uma persistência na menção negativa do nome de alguém, nós, gestores e monitores, iremos marcar uma reunião, provavelmente presencial, de preferência, com essa pessoa que está sendo negativamente citada. A gente não vai falar qual pessoa citou, né? E a gente vai perguntar o que está acontecendo, como a gente pode garantir o engajamento, se a resposta é verídica e como que a gente pode fazer para que essa pessoa volte a trabalhar ou comece a trabalhar com o desafio. E assim, lembrando, é 100% didático e não é punitivo e é 100% anônimo para os alunos. Quando vocês forem preencher o Google Formulário, vocês vão perceber que a gente vai pedir para vocês o nome de vocês e o e-mail. Por quê? O que acontece? Acaba que a gente precisa de algumas proteções no que tange o meio que a gente está rodando o Google Formulário. Se, por exemplo, a gente não pedir o e-mail e nem o nome, acaba que uma pessoa pode registrar várias respostas. Isso gera um problema porque a gente tem uma falsa impressão de que uma pessoa tem uma persistência de menção negativa, sendo que pode ser, na verdade, uma pessoa mencionando várias vezes no mesmo Google Formulário, deixando claro que vão ser Google Formulários diferentes a cada 15 dias. Então, assim, fiquem tranquilos, o nome de vocês não vai ser assim, passado para os
para os monitores, nem para os alunos, colegas de vocês, é mais para a gente poder saber como está o engajamento do grupo. Lembrando que, além de recurso didático também, serve para vocês também darem um feedback em relação ao desafio, como eu já havia falado, críticas, sugestões, reclamações. Deixo bem claro que a gente não leva para o pessoal, a gente aqui é bastante profissional com o que a gente faz, então vocês podem ser bastante sinceros no que vocês estão falando. Agora, sobre distribuição de pontos. Como eu falei, o feedback parcial ele não tem como objetivo uma punição. Ou seja, se fulaninho foi persistentemente citado de forma negativa, ele não vai perder pontos em relação ao feedback parcial. Por quê? Porque o feedback parcial ele é subjetivo. E a gente quer que as métricas delas sejam bastante objetivas e o mais objetivas possíveis. E o que acontece? Que nem você lá no calendário, vão haver várias entregas parciais. Por exemplo, árvore de problemas, mapa de empatia, matriz de posicionamento, Canva de modelagem de negócios. Somente alguns exemplos, né? Toda etapa tem pelo menos uma entrega. E assim, isso aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, é a árvore de problemas, é uma entrega que vocês vão fazer semana que vem, se não me engano, semana que vem. Enfim, não importa, tá no calendário, vocês podem seguir pelo calendário com tranquilidade. Mas aí, por exemplo, a gente vai dar um modelo para vocês sobre como fazer a entrega. E no topo, vocês vão escrever os nomes completos de todas as pessoas do grupo que realizaram a atividade. Ou seja, se fulaninho não apareceu na reunião, não apareceu na aula e não fez nenhuma contribuição para o desenvolvimento da árvore de problemas, o nome dele não pode constar no documento de árvore de problemas. Entendeu? Aí, na hora que o monitor for corrigir, ele vai ver que fulaninho não está na entrega e, portanto, irá zerar a entrega de fulaninho. E aí cabe como responsabilidade do grupo e dos alunos querer ou não colocar o nome de fulaninho na entrega. Se fulaninho não fez e vocês colocaram o nome dele na entrega, não tem como os gestores nem os monitores adivinharem que fulaninho não fez. Então, portanto, ele vai ganhar a mesma nota que o grupo ganhar. Aí, a disponibilização das notas vai ser feita numa planilha online no Moodle, que vai ser atualizada aos poucos. Lembrando que a gente não expõe a nota de ninguém, a gente provavelmente vai fazer uma relação matrícula-nota. Então, assim, fiquem de olho. E aí, assim, todo mundo vai receber a mesma nota, desde que esteja com o nome lá, e o grupo vai ser avaliado de acordo com os critérios de correção que são alinhados com os monitores. Então, fiquem bastante tranquilos no que tange a isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem no que tange o feedback parcial e a distribuição de pontos, não hesitem em mandar um e-mail para a gente, vocês podem também mandar um WhatsApp, assim, no final do slide tem os números de todos os gestores que vocês podem contatar a qualquer momento. Vocês também podem contatar os monitores de vocês. E daqui a pouco eu vou disponibilizar no Moodle o manual do aluno, que é basicamente tudo isso que eu estou falando, porém, assim, escrito de forma extensa, dando bastante exemplos, para que não haja nenhuma falha de comunicação. Beleza? Mas, enfim, é basicamente isso sobre distribuição de pontos. Agora, sobre aferição de presença. Assim, na UFMG, a gente tem uma regra, né? Isso é regra da UFMG, da própria universidade, de que você precisa ter 75% de presença em todas as aulas para que você não seja reprovado por falta. E isso também se aplica ao desafio de introdução. Nós fazemos a aferição de presença por meio de uma lista de presença que vai ser rodada quando vocês tiverem uma aula unificada. O que é aula unificada? É basicamente quando vocês estão no auditório de engenharia. A primeira aula, por exemplo, e a segunda serão feitas no auditório da engenharia. Ou seja, vai estar todos vocês juntos naquela sala enorme, que tem um palquinho assim na frente, e a gente vai passar uma lista e vocês assinam, tal como todos os outros professores também fazem. No entanto, haverão aulas que não serão unificadas, ou seja, vocês serão separados em múltiplas salas, de acordo com o monitor de vocês. Então, tem o monitor A e fica os grupos do monitor A, monitor B, grupos do monitor B, em cada sala diferente, para vocês poderem realizar as entregas parciais, para que vocês, assim, tenham mais tempo em casa para poder fazer discussão e tal, e o desafio não ocupe tanto tempo de vocês. Nessas aulas não unificadas em salas separadas, o monitor irá fazer a aferição da frequência. E aí ele vai ter uma lista específica dele, e aí ele pode fazer uma chamada oral, ou tipo, já dar o check, ele provavelmente já vai conhecer todo mundo, né? Já que é um contato um pouco mais próximo. E lembrando que a presença é fundamental, porque assim, os vídeos que eu estou gravando, eles são para trazer a base para vocês sobre o desafio. E as aulas presenciais, elas são um aprofundamento e são também um momento reservado já para vocês, entre o grupo de vocês e o monitor de vocês, desenvolverem juntos a atividade parcial. Por quê? Acaba que o desafio, as atividades são um pouquinho mais complexas.
E aí a gente não quer deixar tudo isso como uma atividade de casa para vocês fazerem. Porque acaba que toma muito tempo, a gente sabe que vocês têm outras matérias que são igualmente ou muito mais desafiadoras, e aí por conta disso a gente separou as segundas-feiras, das 9h25 às 11h10, para vocês também produzirem parte das entregas parciais. Para que assim vocês já tenham, por exemplo, um horário reservado entre vocês do mesmo grupo e o monitor de vocês necessariamente presencialmente. Então por isso que é muito importante que vocês não faltem às aulas. Sem contar que tem aprofundamento com absoluta certeza. Por fim, o formato das aulas, né? Que nem eu falei. Tem os vídeos gravados e as aulas presenciais. Eu peço que vocês vejam os vídeos gravados previamente às aulas presenciais. Vai ser muito importante para vocês desenvolverem as atividades parciais. E assim, quando vocês receberem o link do vídeo no grupo de WhatsApp, vocês verem no Moodle, por exemplo, divulguem entre os colegas de vocês do mesmo grupo. Por quê? É muito difícil e é complexo mesmo você desenvolver uma atividade com alguém sem que a pessoa saiba qual que é o escopo do trabalho, sabe? Por exemplo, eu vou fazer a matriz de posicionamento, mas o ciclaninho não sabe o que é matriz de posicionamento. Como que eu vou fazer uma discussão com ele que seja de fato embasado e seja uma discussão rica se ele não sabe o básico de matriz de posicionamento, sabe? Então é muito importante que todos vocês vejam os vídeos e assim, olhem os slides, todos os slides também serão postados no Moodle para vocês poderem verificar posteriormente. Também vai ter o manual do aluno, que é sugerido que todos vocês leiam também, que vai ter explicado todas as fases do Design Thinking, mais ou menos como vocês fazem todas as entregas, para que vocês tenham bastante conteúdo para vocês poderem se basear. Enfim, é isso, uma aula extensa, me perdoem por isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu sei que parece que eu sou assim, imensamente chata, porque eu só falei regra nesse vídeo, mas eu prometo que vai melhorar. Enfim, aqui tem o contato de todos os gestores, vocês podem mandar a mensagem pra gente. Tem o nosso rostinho aqui também, quando a gente estava numa reunião, a gente tirou foto juntos. Tem o nosso e-mail, o nosso Instagram e a nossa salinha, que fica lá no T008, no térreo do Bloco 3, na Escola de Engenharia da FG. E assim, se vocês quiserem um dia, visitem a gente lá, a gente fica bastante tempo lá. E é isso. Um beijo, boa aula pra vocês e qualquer coisa vocês podem me perguntar. Beleza? Tchau, tchau.